Pace e bene. Oggi vorrei continuare con la creazione del mondo. Paz e bem. Hoje quero continuar com a criação do mundo que vimos no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Mas antes de falar, quero lhes apresentar um desenho. Este desenho nos ajudará a compreender como os judeus e os outros povos da época imaginavam a construção do mundo. Lembramos sempre que a Bíblia não é um manual de história, mas uma história de salvação. E a descrição desta criação do universo, do mundo, não é uma descrição histórica, é teológica. Não podemos esquecer disso. Teologica, e di questo bisogna ricordare. Portanto, veremos no desenho que sobre a terra está o firmamento feito de cristal, que separa as águas superiores das águas inferiores, que circundavam a terra. A chuva cai quando Deus abre as cataratas do firmamento. Sob a terra está o Sheol, o lugar das trevas, onde se encontram todos os mortos. A terra é pensada como uma plataforma flutuante sobre a água e sustentada por pilastras. Baseada nesta imagem é que foi feita esta descrição da criação no primeiro livro do Gênesis. Primo libro della Genesi. E qui bisogna subito leggere la prima frase. Aqui, imediatamente lemos a primeira frase, que é o ponto de referência a toda essa descrição. Lemos ao início: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era disforme e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pousava sobre as águas. As palavras que são importantes para nós. Ora, a terra era disforme e deserta. É a tradução da Bíblia de Jerusalém, em hebraico Tohu Uavohu, que se pode traduzir como vazia e sem adornos. Esta tradução é importante, porque, como veremos, recordando de um outro desenho, onde vemos a criação em 6 dias, que foi feita em referência, pelo que se parece, a esta palavra. Por quê? Porque temos 3 primeiros dias que se referem ao termo vazia, já que Deus começa a preencher este vazio com a sua criação. Recordemos o que eu disse antes, que aqui não existe ainda a ideia da criação do nada. Aqui as pessoas pensavam que existisse um caos primordial, eterno, do qual Deus simplesmente toma e põe em ordem. Che ho già detto in un'altra puntata che qui non esiste ancora questa idea della creazione da nulla. Qui la gente pensava che esiste Que coisa cria ao início? Ao início cria a luz, separando-a das trevas. Uma coisa interessante que precisamos lembrar é que as trevas não são criadas, apenas a luz. Muitos pensam que aqui se pode entender a luz não tanto como a luz física, mas aquela espiritual, pois a luz em si mesma será criada apenas no 4º dia, quando será criado o sol. Por isso, alguns pensam que temos aqui a realidade espiritual. solo al 4º giorno, quando verrà creato il sole. Per questo alcuni pensano che De fato, na simbologia da Bíblia, a luz constantemente se refere a Deus mesmo, e sobretudo no Novo Testamento. Recordamos a frase do Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Por aqui entendemos que a luz, que nesse caso representa Deus mesmo, e as trevas, que na Bíblia simbolizam as potências do mal. io sono la luce del mondo, per cui pensiamo che la luce che era... Depois vemos, no 2º dia, a criação do mar e do céu, que são então separados. Temos as águas superiores e inferiores. E como eu havia dito, desse modo são criados o céu e o mar. Depois vemos, no 2º dia, a criação do mar e do céu, que são então separados. Temos as águas superiores e as inferiores. E como eu havia dito, deste modo são criados o céu e o mar. No 3º dia aparece a terra. A terra sai da água, e desse modo temos o ambiente. No 3º dia aparece a terra sai da água, e desse modo temos pronto o ambiente. Esta segunda parte se refere ao termo sem adornos, que Deus começa
a decorar esse ambiente. Vengono create Vemos no quarto dia, são criados o sol, a lua, as estrelas. Uma coisa interessante é que o autor bíblico não os chama sol, lua, mas os chama Maor, ou seja, luzeiros. Luzeiro maior, luzeiro menor. E por que o faz deste modo? A grande probabilidade é que o faz pelo fato de que na Babilônia cultuavam-se um deus chamado Shamash. E em hebraico, Shamash é o sol. Shamash era uma divindade que era um deus de sol, deus de justiça para os babilônios. Há grande probabilidade de que o autor bíblico queria evitar essa confusão que se poderia criar de que os hebreus pudessem começar a pensar que o sol era uma divindade, já que essa ideia era presente em quase todas as religiões. E para evitar este grande erro, o autor bíblico chama o sol de uma lâmpada, lâmpada maior, e depois a lua de lâmpada menor, para sublinhar que não é um deus, mas simplesmente uma das criaturas. Essencial, mas sempre uma criatura. sempre la creatura. Allora ogni tanto anche si chiama questo giorno un grande orologio perché, come leggiamo nella Bibbia, Às vezes também o chama grande relógio, porque como lemos na Bíblia, o sol e a lua são criados para regular o dia e a noite. Portanto, temos aqui o céu decorado. Depois vemos no quinto dia como são decorados o mar e o céu, os peixes do mar e as aves do céu, e por fim, no sexto dia, é decorada a terra. Surgem os animais, a vegetação, as plantas, e finalmente são criados os homens. Adão, que se pode traduzir como o homem, mas também como a humanidade. Adão, como humanidade, é considerada como um vértice da criação. Só depois de criados o homem e a mulher, é que lemos na Bíblia que Deus viu tudo o que havia feito e considerou que era coisa muito boa. Quando sono stati creati uomo e donna, leggiamo nella Bibbia che Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Antes Deus dizia sempre que era coisa boa, 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 e ao fim diz que era uma coisa muito boa, porque de fato o homem é o vértice da criação e completa toda a criação. Aqui é preciso sublinhar que a criação está feita, mas não completamente finalizada, porque ao sétimo dia está escrito que Deus Shabat. Traduzimos constantemente que Deus repousou depois de ter feito toda essa criação. Mas não é bem exata esta tradução, pois Shabat significa cessou. Então não estava finalizada a criação. Quando na teologia dizemos que a criação está finalizada, a criação está completa na redenção, quando Jesus morre na cruz. Então assim completa a criação. Sulla croce è allora che ha compiuto la creazione. Qui finisce l'opera di Dio. Aqui se finaliza a obra de Deus a respeito da criação. Praticamente, com a ressurreição, começa o tempo escatológico. Daqui em diante, esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, na teologia cristã, o dia mais importante é o domingo. É la domenica, perché non sabato? Por que não o sábado? Porque Shabat foi e ainda hoje é para os judeus considerado o dia sagrado, pelo fato de que Deus cessou a sua obra, parou o seu trabalho. Esse dia é consagrado. Mas a história não acaba aqui. Nós sabemos que a obra redentora, que completa a criação, acontece não no sábado, mas no domingo, o dia em que a criação é completada. Por isso festejamos o domingo como o dia sagrado, pois no oitavo dia, o domingo, Jesus ressuscitou, e deste modo o homem foi salvo. As portas do céu são abertas, e cada um recebe a possibilidade de salvação. Il
le porte dei cieli sono aperte e ciascuno ha la possibilità di essere salvato. Por isso, esse é um dia sagrado para todos os crentes. E com essa ideia, agora concluímos, mas a retomaremos mais adiante no próximo vídeo. Cercheremo di andare un po' in avanti nelle prossime puntate.